Estamos de volta, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Vamos lá dando continuidade aos nossos estudos, falando um pouco sobre a nossa mentoria em Libras, tá? Você que está na sua casa agora, pegou essa videoaula anterior, estudou um pouco aí sobre o que são os parâmetros, o que é um sinal, como é que eles se formam. Agora você vai entender, de fato, o que é um sinal, tá? Ele pode aparecer de duas formas: icônica, ou icônico, ou arbitrário. O sinal pode ser de forma icônico ou arbitrário. Perfeito? E aí, nesse caminhado aqui, nesse passo a passo, nós vamos juntos aprendendo e desenvolvendo nossos estudos na língua. Vem comigo, vamos juntos para mais uma aula. E hoje, dando sequência, nós vamos ver sinais icônicos, arbitrários, educação e prometo para você que no final nós teremos uma prática que você vai executar aquilo que você já sabe, tá? Lembra aí do alfabeto manual, lembra aí do contexto da Libras, dos sinais, vocabulários, tá? É importante que você possa já ter internalizado alguns sinais contigo. Vamos lá. Iniciando nossos trabalhos, nós temos aqui alguns objetivos para serem alcançados, tá? Na aula de hoje. Como? Propiciar esse aprendizado da Libras a você, querido estudante, levando o conhecimento de forma que você possa usufruir os aspectos linguísticos da Libras, a formação didática inclusiva, que permita você estabelecer uma comunicação básica por meio da língua de sinais com os surdos. Esses aspectos culturais também incentivam bastante você conhecer a cultura da comunidade surda, da sua região. Se você ainda não faz parte da comunidade surda onde você mora, procura a comunidade mais perto de você, tá? Uma associação que receba aí pessoas surdas. Geralmente, uma vez por semana, eles se reúnem, né, para abordarem assuntos que envolvem ali a cultura surda. Bom, e analisando, nós temos aqui novamente essa análise que eu faço com você, querido estudante, onde o que é um sinal? Bom, e aí você pegou a videoaula anterior, você observou que nós temos esses 5 parâmetros. Parâmetros, nós temos 5. Lembra da mãozinha lá que você fez? Colocou, cada dedo você colocou lá um parâmetro, um fonema. Bom, de forma bem resumida, nós temos 5 parâmetros. E aí nós temos uma ordem, tá? É importante que você saiba essa ordem, porque em sequência nós vamos falar um pouco sobre os próximos vídeos, né? Vamos falar um pouco sobre essa ordem, porque você tem que obedecer essa ordem, você tem que seguir essa ordem. Forma, PA, M, O, F, C. Você passa, o sinal ele passa por essa ordem, tá? Por essa cronologia. E aí nós temos como primeiro forma, segundo, professor, eu vi como PA, ponto de articulação, prazer também é locação. E aí eu tenho terceiro, movimento, quarto, orientação e o quinto, expressão facial e corporal. Professor, deixa eu entender. Então, o sinal, quando eu vou fazer a análise do sinal, eu logo vou fazer essa análise com base em quê? Com base em cada parâmetro que aqui estão. Perfeito? Faz sentido para ti? Então vamos ver isso na prática, tá? No momento que eu quero que você aprenda de fato quais os 5 parâmetros.
E aí, novamente, utiliza as tuas mãos nesse momento. Você vai agora mentalizar. Dedo polegar, nós temos o quê? A forma. Dedo indicador, nós temos o lugar. Dedo médio, nós temos M. Anelar, O, de orientar. E o mínimo, EFC, expressão facial e corporal. Perfeito? Vamos lá. Seguindo nossos estudos, e aí eu quero, como método é visual, eu não posso deixar passar essa imagem aqui. Meu querido estudante, para você, qual o sinal? Já escreve aí nos comentários o que você acha ser esse sinal. Percebe que eu utilizo alguns fonemas, tá? Descrevo para vocês quais fonemas eu utilizo neste sinal. E é claro, né, que todo sinal ele tem que ter um for, um CM, um PA, esse daqui tem M, orientar não tem, e eu percebo que vai me chamar mais atenção aqui agora é esse daqui, EFC. Observe aqui, gente, expressão facial. Já ouviram falar que o corpo ele fala também, né? Já ouviu aquele velho ditado, o corpo fala. Então eu tenho aqui, nesse sinal, 1, 2, 3, 4 parâmetros. E aí você já escreveu no comentário que sinal é este. Eu só como é uma imagem parada, dificilmente eu vou identificar, porém, eu não preciso que seja uma imagem, um vídeo, apenas pela forma da expressão facial, eu consigo também entender que sinal é esse. E se você colocou nos comentários que esse é o sinal de medo, parabéns, você acertou. Então esse é o sinal de medo. Perceberam? A partir do que? Da expressão, eu consigo também entender, eu consigo também observar e compreender o sinal. E aí esse breve resumo, o que ele significa? Gente, sinal nada mais é do que combinações. Quando eu faço uma combinação de um parâmetro com o outro, quando eu vou juntar eles, quando eu vou formar, e aí nessa junção aqui eu posso ter o sinal. E aí quando se juntam, quando nós temos aquela fórmulazinha somar CM mais PA mais M, logo eu consigo entender o que é um sinal na língua de sinais. Então esse, o primeiro objetivo a ser alcançado, eu destaco dois, tá? Que é as combinações precisam ter concordância e não basta apenas fazer um movimento com as mãos, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter clareza, objetividade. Eu tenho que ser objetivo. Não adianta eu só mexer as mãos, eu tenho que ter clareza e tenho que ser objetivo na minha sinalização. Então, observe que os sinais e é medo, nós temos a forma, localização, movimento e expressão facial. Você percebeu aqui como a soma ela traz um resultado
Percebe que tudo que aquilo que eu escrevi aqui é como se eu fosse fazer esse cálculo aqui, ó. CM mais PA mais M mais EFC é igual a medo. Para que você possa entender e compreender que aqui eu tenho clareza e eu tenho que ser objetivo, apresentar a concordância naquilo que eu estou sinalizando. Observe a próxima imagem. Essa imagem é o sinal de frio. Frio. Percebe que eu tenho CM, PA, M e EFC. Quando eu pego tudo isso aqui e somo esse aqui, somo tudo, eu tenho um sinal de frio. Estão entendendo? Faz sentido vocês aprenderem assim? Eu entendo o que ocorre por trás do sinal. Eu sei o que é um CM, eu sei o que é um PA, eu sei o que é um M movimento e eu sei a expressão facial e corporal. Eu faço essa junção, mas professor, qual é o CM do sinal frio? Tá aqui, gente. Ó. Aqui é o CM. Você pode observar aí, fazendo na sua casa, o próprio sinal. Você consegue observar a forma. O PA, tá aí o PA é no queixo. M, você não sabe, o sinal de frio tem movimento, frio. E não é só o dedo parado no queixo, ele tem movimento. E a expressão facial, que gente, ó. Olha como ele, personagem que o professor, ele vai, o movimento da sobrancelha, a testa, ela vai franzir um pouco, tá? A expressão da boca, a expressão dos olhos. Então, tudo isso é expressão facial. Perfeito. Faz sentido aprender dessa forma? Maravilha, né? Em seguida, na prática, tá? Você que tem esse material, querido estudante, o que você vai fazer? Vamos fazer essa análise, tá? Nós temos aí o sinal de conhecer. A forma, necessariamente você vai escrever, tá? Ou você pode aqui fazer um resumo, uma descrição, como esse sinal. Exemplo, a forma, 4 dedos. A locação, no queixo. Desse jeito, tá? Forma, 4 dedos. Movimento, sim, tem movimento. Orientação, expressão facial. Aí depende do contexto, né? Se você for conhecer
alguém famoso, se você for conhecer uma pessoa que você gosta, aí você faz uma expressão ah, com mais intensidade, né? Bom, sinal de banco, a forma do banco, vai colocar a forma P. Locação, é onde é o lugar, pescoço. Movimento, orientação, não. Tem expressão facial, banco? Não. Isso você está fazendo uma análise. Sinal de casa. Sinal de casa, nós temos a forma. Observe a forma, gente, aqui, ó. Professor, e o PA? Tem o PA? Sim. O PA, a locação, é no espaço neutro. Espaço neutro. Movimento. Casa tem movimento? Não. Orientação? Também não. Expressão. Ah, uma casa feliz. Não. Perfeito. Muito bem. Em seguida, olha essa forma aqui, gente. O que eu preciso que você entenda aqui? Formas. Aqui é uma forma. Ah, professor, é a letra L. Não, eu não posso ir direto. Isso aí é a letra L. Isso aqui é uma forma. Ela, sim, é a forma. É um fonema, um parâmetro mínimo que eu vou formar a letra L. E a partir dessa forma aqui, eu consigo fazer o sinal de T, água e ontem. Então, o que é que você precisa entender? Que a partir de uma forma, a partir da soma, lembram que eu tenho que somar forma mais outro parâmetro, pode ser forma mais M, pode ser mais PA, pode ser mais O, e aí vai, são 5. Tá? Então, quando eu faço essa soma aqui de forma mais movimento, eu tenho um sinal. Tá? E aí eu tenho o sinal de T. Deixa eu voltar aqui. Sinal de T, essa é a forma. Sinal de T, eu vou somar mais o PA. E aí, o PA é aqui, ó. Olha essa camisa aqui, ó. Olha a frase. Não grite, use libras. T, T, T. Ou, professor, como é que é tenho ou tinha? Aqui também. Tenho ou tinha, tudo é aqui. Não se conjuga verbo, tá na libras. Então, essa é a forma. E esse aqui, ó, mais o PA, o lugar, sinal de tem, movimento, tem, tem. E não tem? Não tem. A expressão facial? Não tem. Perfeito. Bom, eu tenho aí o sinal de água. Essa é a forma. O PA, olha onde é que é o PA. Professor, tem movimento? Claro que tem. Meu querido, está claro, mas claro que tem. Então, o movimento é esse aqui, ó. Vou mexer o dedo indicador. Água, 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 água. Ontem, observe a forma. Sinal de ontem, você vai aqui colocar no PA, no lugar, na têmpora. E olha o movimento aqui, ó. E a orientação para trás. Ontem, ontem.
E o que é que você tem que entender aqui? Os sinais, eles podem aparecer e apresentar de duas formas. Primeiro, eles podem ser icônicos ou arbitrários. E aí, como sinais icônicos, eles apresentam semelhança à imagem do seu referente. Por exemplo, temos casa, borboleta, telefone. Todas essas palavras aí, nós sabemos que esses sinais, né, eles são sinais icônicos, porque eles fazem referência à imagem, semelhança, porque traz características, tá, gente, que busca, tá, que busca, a princípio, na língua de sinais, os sinais icônicos, eles são mais fáceis para serem identificados. Até quem não sabe Libras, ele consegue identificar que sinal é esse. E aí eu costumo dizer que os sinais icônicos, eles têm duas coisas. Primeiro, forma e sentido. Ok, forma e sentido. Os sinais icônicos apresentam isso aqui, forma e sentido. Porque logo quando eu faço uma forma, logo eu sei o que eu estou fazendo, logo eu tenho um sentido que aquilo ali é o sinal de casa, que não pode ser outra coisa a não ser uma casa. Ok? Percebe que são mais fáceis de serem identificados, porém, eu preciso saber que na Libras nem tudo são sinais icônicos e que na sua maioria são sinais arbitrários. E aí eu trago para ti, querido estudante, 3 exemplos de sinais icônicos. Nós temos o sinal escrever, barco e o sinal de pensar. Bem icônico, né? Quando você está pensando, você eleva o dedo indicador, coloca na têmpora e parece que as ideias vêm, né? Parece que tudo aquilo que você não estava pensando, e quando você coloca o dedo mágico na têmpora, logo as ideias começam a voltar. Mais ou menos isso, né? Fácil de entender, fácil de compreender. Bom, mas na Libras nós temos mais sinais arbitrários do que sinais icônicos. E aí o que é que eu coloco para que você possa entender? É quando não há nenhuma proximidade, tá? Nem semelhança alguma entre as palavras e as coisas às quais elas remetem. E mas tem uma forma, tá? O sentido tem, mas passa longe. E é o exemplo que eu coloco para vocês é o sinal de conversar, pessoa e perdoar. Como assim, professor? Sinal de conversar. Você sabe conversar? Imaginamos que o professor está te chamando para cá, ó. Vamos ali, vamos. Vem ali, vem. Vamos ali, vamos. Vamos ali. Esfregar as mãos. Conversar. Pessoa. Pessoa. A letra P passando na testa. Pessoa. Perdoar. Ah, eu te perdoo. Perdão. Perdão. Por que, professor? Sinal de perdão assim. Ótima pergunta. Perdão. Então percebe que os sinais arbitrários, eles têm a forma, o sentido. Nós vamos tentar se aprofundar mais um pouco para entender o sentido. E aí, observe aí alguns sinais. Fazer. Gente, sinal de fazer. Ele parece mais matando piolho, né? Lembram? A infância, mãezinha fazendo isso, catava os piolhos. Fazer.
É por que, professor, fazer assim? Última pergunta. Eu não sei, mas existe a forma. Bom, e aí em seguida nós temos o sinal de não poder. Ah, professor, você pensava que o sinal de pode é assim? Pode. Não poder deveria ser assim, não. Aqui e não. Aqui e não. Ó, sim e não. Mas aí resolveram colocar os dois dedos aqui no pescoço, no gogó. Não pode. Não pode. E aí, professor, o que é que eu faço? Vou parar de estudar Libras? Vai não. Vai estudar mais ainda, para que você possa aprender isso aqui. Sinais arbitrários. Faz sentido? Bom, e aí eu estou precisando de ajuda, mas não sei se nós precisa. Precisar, precisa, preciso, preciso. O quê? É o sinal, é arbitrário, faz parte da Libras. E que existem mais sinais arbitrários do que sinais icônicos. Maravilha, né? Ótimo, excelente. Bom, e na educação eu gosto bastante, tá? Eu atuo hoje em dia questão de aula de reforço para crianças surdas aqui no município. Eu amo muito planejar uma aula, questão da educação. Eu nasci no berço, minha mãe, por exemplo, como professora, eu nasci num berço, um berço escolar, tá? A mãe, ela levava os alunos para dentro de casa, ela ensinava com amor, ensinava por prazer, tá? E aí, eu observando essa frase, logo me tocou, porque diz assim, né? Se o lugar não está preparado para receber todas as pessoas, então o lugar é deficiente. Thaís Frota, tá? Leva aí essa pesquisadora que trouxe, né, esse pensamento, essa reflexão. E aí, quantos lugares, né, hoje estão deficientes, né? Quantos hospitais, quantas escolas, quantas igrejas, né? De fato, elas encontram empresas, elas encontram de forma deficiente, né? Porque não tem acessibilidade para, não somente para os surdos, né? Mas para as outras causas aí, né? Onde precisam e necessitam da inclusão, a gente fala tanto em inclusão, né? Acessibilidade, porém, de fato, na prática, ocorre pouco, né? Ou quando nem ocorrem, passam aí a desapercebidos. Bom, e aí tem para você, tá, alguns sinais, eu te coloco aí para que você possa também fazer uma pesquisa e procurar esses sinais que estão pontuados aí do número primeiro até o número 10º. E aí você vai também observar qual é a forma de aprender, tá? E aí, existe uma fórmula secreta? Não. O que você precisa é praticar. Mas uma coisa que eu ensino, tá? Não aprendam. Não aprendam sinais soltos. Porque quando você aprende sinais soltos, o que é isso? Aprender o sinal de educação. Aluno, escola, adaptação. Porém, você não introduz em uma frase, logo, com o tempo, você vai fazendo o quê? Você vai esquecendo que você aprendeu. Mas quando você coloca em prática, principalmente através de frases, logo, você começa a entender, né? Começa a entender o quê, tá? E começa a entender o quê. Observe aqui, tá? Tá aparecendo aqui agora nesse momento. Entender
E olha essa câmera aqui, tá? Essa aqui é a forma. Entender, entender, entender. Perfeito. Você começa a entender como ocorre a estrutura das frases. E certamente, mais do que um sinal, ou mais do que uma palavra, você vai aprender de fato a formar frases. Essa é a ideia. Então vamos lá, uma práticazinha para que você possa já desenvolver na Libras. O que é isso aqui, professor? É datilologia, tá? Porém, de forma bem interessante, nós temos aqui texto, que é onde você pode montar uma frase através desse texto. Vou fazer só isso aqui, vou deixar os próximos com vocês. Observe aqui essa primeira parte aqui. Coloque nos comentários aí se você está entendendo. A primeira palavra é acredite. Na força dos seus sonhos. É isso? A já fizemos, né? Já. Não. Dos seus sonhos. Perfeito. Muito bem. Maravilha. Fácil, né? E aqui? Vamos praticar. Coloca no comentário aí que frase é essa daí. Uma dica que você pode fazer é você vai fazendo por letra, tá? Você está iniciando agora na Libras, você faz assim. M, A, I, S. A, M, O, R. P, O, R. F, A, V, O, R. Mais amor, por favor. É isso? É isso. E agora? Observe aí, dá uma pausa agora no vídeo, tá? Eu não vou resolver essa, porém você vai ficar com essa aí para essa atividade para fazer em casa. Dá uma pausa, escreve agora no seu caderno que frase, que texto é esse, tá? Que está aí na tela. Ok? Então, voltando aqui com vocês, muito obrigado pela tua paciência. Você está aqui presente, está assistindo esse vídeo, está aí fazendo resumo, anotações. Te desejo aí um excelente, tá, estudo. Continue comigo. Vamos juntos até o teu desenvolvimento na Libras, tá? A Libras é isso, tá? Ela tem parte teórica e tem a prática. Você une a teoria com a prática, logo você consegue absorver melhor o conteúdo. Muito bem, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro. Se tiver alguma dúvida, manda aí no WhatsApp, escreve aí nos comentários. Peço para você, curte, dá um joinha,
compartilha, tá, esse vídeo aí, ó, para várias pessoas, para os seus amigos da escola, do trabalho, da igreja. Vamos divulgar Libras e você faz parte dessa ação. Oi, até mais. The world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you